Muito bom dia, pessoal. Já estou aqui na ponta da estrada. Meu amigo Felipe está ali na frente. Deixei para fazer hoje o vídeo de introdução nesse pedaço da estrada aqui, porque não sei, estava meio tumultuado a saída da cidade. E hoje, como a gente vai fazer o nosso trecho quase que tradicional aqui em função da nossa planilha de treino, a gente resolveu fazer o treino normal e por isso é mais seguro gravar por aqui. Inclusive estou gravando de outra forma aí, testando algumas formas, testando áudio, testando um monte de coisa para fazer vídeos de melhor qualidade para vocês. O quanto a pandemia tem atrapalhado o seu mercado, o quanto a pandemia tem afetado a sua empresa atualmente. Esse é o tema do vídeo de hoje. E no caso da bike, que a gente está fazendo essa série aí de analogias, eu conversei com alguns donos de bicicletaria e de lojas de bike. Ultimamente fui fazer inclusive revisão da minha bike esses últimos dias, e para eles o mercado mudou bastante. Sofreram muito, aconteceram várias coisas durante esse período aí de março até hoje, que afetou bastante o mercado deles, que eu também quero falar nesse vídeo para vocês e mostrar aí um pouquinho dessa analogia e também algumas possíveis saídas que vocês podem adotar caso você queira aí algumas dicas, sugestões para o seu negócio. Bora lá, imagens aqui para vocês. Mais um dia de bike e mais um dia de série de analogias entre o ciclismo e empreendedorismo. Bora lá. Muito bem, vamos lá, pessoal, vamos falar aí do nosso tema de hoje. Rapidinho, parei estrategicamente aqui, deixei o Felipe ali na frente. Eu tô aqui, ó, Parque Municipal Monteiro Lobato. Esse parque, na verdade, ele fica entre a minha casa, que é logo ali, e o caminho de Quiririm. Aqui atrás, aqui nas minhas costas, é a Ford, uma das fábricas que, infelizmente, acaba de fechar. Não sei se vocês estão sabendo, devem estar sabendo aí. A Ford, ela fechou as fábricas no Brasil e vai demitir aí, se não já demitiu, não sei quantos, não estou 100% por dentro, mas cerca de 5 mil pessoas, 5 mil colaboradores. Outro dia eu passei aqui, ainda tá lá, não sei se dá pra ver, lá na frente, naquele pedacinho ali, ó, tudo aquilo lá são blusas, né, de trabalho, uniformes de colaboradores que trabalham lá. Eles penduraram lá os uniformes e escreveram o nome das famílias dos seus respectivos filhos aí para marcar, né, esse período aí bastante complicado que a Ford está passando e o fato deles terem sido demitidos. Vamos lá. Como é que a pandemia, né, esse período difícil aí para todos nós, está afetando o seu mercado, o meu mercado, o nosso mercado? Vamos começar fazendo a analogia. Como eu disse, eu fiz manutenção na minha outra bike outro dia e conversei com duas pessoas que eu tive que levar a bike para fazer manutenção com uma pessoa e
ir numa outra loja de peças, que é onde eu compro algumas coisas, tem roupas lá e tal, para comprar algumas peças, e resolvi perguntar pro dono lá, que eu conheço os dois, como é que é esse período da pandemia, desde março do ano passado, afetou os negócios deles, né, das respectivas empresas. Uma oficina, deixa eu sentar aqui, e a outra uma loja. Bom, a primeira coisa que eles disseram foi que essa pandemia está afetando muito, principalmente no início afetou as bikes em si, porque faltou bike no mercado. Por dois motivos: porque as fábricas que eram fora, a maioria na China, não conseguiram dar conta de fazer toda essa logística, né, da exportação aí, porque lá também parou e tal, uma série de coisas, e foi parando as fábricas e para também os fornecedores de peça. Não são todas as peças que são feitas numa única fábrica, obviamente. Aí tem a fábrica do pneu, tem a fábrica do guidão, tem a fábrica do banco em si, do cilindro, uma série de coisas. Então, cada fábrica que parou deixou de entregar para a próxima. Aquela que ainda tinha um certo nível de estoque conseguiu sobreviver mais alguns meses, mas a que finalmente monta a bike e que faz a exportação em si da maioria das peças não entregou. Então faltou estoque, faltou bike. Terceiro, ao faltar bike, né, no nosso caso aqui, muitas das bikes, se não a maioria delas que são importadas, são feitas ou na China ou em algum outro país. Ao faltar bike lá, faltou estoque lá, faltou bike aqui. Faltando bike aqui, não tem bike na loja. E as pessoas que, desde o ano passado, eu vi isso acontecendo aos poucos, né? Pelo fato de terem parado, a academia parou, uma série de coisas pararam, e as pessoas que tinham, né, o dia a dia, né, a normalidade dessas pessoas era ir na academia, como era a minha, optaram, uma das coisas, de pedalar mais, né? A bike virou um esporte aí mais, vamos dizer, mais utilizado. Primeiro porque é o ar livre, então muita gente não usa máscara, né? Não tem necessidade de usar máscara andando. Eu nem consigo usar máscara andando de bicicleta, é realmente complicado usar máscara andando de bicicleta. E aí o volume de solicitações, né, a demanda por bicicleta, por acessórios, por roupa, capacete, óculos, uma série de coisas, aumentou absurdamente. E as poucas lojas no Brasil, né, tô falando aqui obviamente do Brasil, que ainda tinham estoque, não tiveram mais, porque acabou tudo. Eu fui comprar roupa, eu tinha algumas, fui comprar mais roupa, não tinha roupa. Quando eu comprei essa bike aqui, a estrada, depois que eu comprei ela usada, depois que eu comprei a bike, eu tive que comprar uma nova sapatilha, não achei do meu tamanho, enfim. A não ser que eu fosse para São Paulo, né, e lá talvez tenha mais quantidade de lojas mais bem preparadas, mas mesmo assim liguei para algumas e não tinha. Ou seja, afetou a cadeia de fornecimento inteira, né, o supply chain inteiro das bikes, aí desde quem fabrica a bike até quem vende peças, quem trabalha com manutenção, afetou drasticamente. E aí, faltando peças, o cara não vende, as pessoas não vão na loja e assim não se tem um comércio lucrativo, né, que a gente fala, duradouro, aí aquelas coisas todas, inclusive, que eu falei no vídeo passado aí. E aí, como é que isso, trazendo para o nosso negócio, a gente pode dizer, né? 100% a mesma coisa, né? Muitos negócios dependem de uma cadeia de fornecimento muito grande, né? Quem vende alguns produtos que precisam passar por uma cadeia de fornecimento grande, né? Que um pedaço é feito numa empresa, outro pedaço numa outra, e vai juntando, e aí tem um possível montador ou alguém que entrega esse produto lá na ponta da cadeia. A cadeia inteira sofreu, e principalmente aquele cara da ponta, mais próximo ao cliente, sofreu mais ainda. E isso é complicado porque a gente tem pessoas para cuidar, né? As empresas têm colaboradores para pagar e uma série de coisas. Quanto às empresas pequenas, né, que é o foco desse vídeo, eu geralmente faço, o meu canal ele é mais voltado para médios, para pequenos empresários aí. O nosso mercado foi muito afetado, né? A pandemia veio avassaladoramente o ano passado, deu um susto em todo mundo de diversas formas, pegou a gente de surpresa não só pela doença em si, que com certeza é avassaladora e está levando muita gente que a gente gosta. Isso é bastante complicado porque a gente tem que
tomar cuidado e se cuidar, né? E agora que a vacina está começando, né? Eu, pelo exemplo, já me cadastrei no site, mas não tenho pretensão nenhuma, não sei se... lógico que pretensão a gente até tem, mas eu acredito que muito provavelmente eu não deva ser vacinado antes do final do ano. Se tudo acontecer bem nesse sentido e a vacina conseguir chegar antes e eu for vacinado, eu estiver na fila na minha hora e tal, vou agradecer, mas com todos esses problemas logísticos que a gente está tendo e essa dificuldade de receber as vacinas, a gente sabe que é um problema sério. E no seu caso, né? Escreve aí para mim abaixo aí como é que a pandemia afetou o seu mercado. Eu fiz esse vídeo, né? Porque eu tô com novos clientes, né? Geralmente gira o ano, a gente encerra o ciclo de mentoria para alguns empresários e começa o ciclo de mentoria para outros empresários. E por incrível que pareça, nesse ano eu tive vários, né? Não são poucos, graças a Deus a minha agenda tá cheia, graças a Deus. Mas um número razoavelmente grande de novos empresários, ou seja, empresários mais jovens, empresários que investiram, né, o dinheiro dos pais, empresários que já têm negócio ou que estão abrindo seus negócios pela primeira vez e não têm experiência. E a mentoria consultiva, né, ela é assim, ela é uma mistura de consultoria, que eu tenho como background aí de muitos anos, e essa consultoria ela leva para o empresário, né, metodologias e ferramentas que ele vai precisar utilizar lá. Eu dou para os meus mentorados tudo que eu uso para mim, que eu já usei junto com outros empresários. Dou tabela de fluxo de caixa, demonstrativo de resultado, dou tabela de estratégia financeira, eu dou os templates para eles usarem de POP, de cockpit para procedimento, para padronização de processo, para mapeamento de processo, os templates para os quadros de gestão, a sistemática de gestão, os checklists, os templates de quadro de controle da rotina. Ou seja, eu dou para o empresário, isso é a parte da consultoria, através de metodologias, através de passo a passo, tudo que ele precisa para ele implementar lá na empresa dele e colher os resultados com o tempo, porque a mentoria consultiva é um processo que leva alguns meses, uma sessão por semana, de 2 horas a 2 horas e meia, e ele vai aprendendo a aplicar aquelas ferramentas na empresa dele. É meio que tentar trazer uma ideia de grande empresa para pequena, enxugando ao máximo algumas coisas, porque o microempresário, geralmente ele é uma pessoa de uma área qualquer. Ou ele é dentista, tem muitos clientes dentistas, ainda tem, inclusive 2 novos, tem clientes médicos, tem clientes que não têm formação, tem clientes que foram demitidos de empresa e que estão abrindo novos negócios, enfim. A gente acaba recebendo todo e um grande tipo de clientes aí. E o que a gente vê no mercado são pessoas que não têm culpa, né? Isso não é culpa de ninguém, não dá para usar a palavra culpa nesse sentido. Mas a gente não se formou, eu também não, né? A gente não se formou para virar empresário. Eu venho do mundo da consultoria, trabalhei como consultor interno na Mercedes, depois fui consultor e gerente de negócios da Porsche Consulting, ou seja, eu vim do mundo de consultoria, mas naquela época lá eu pegava as metodologias que a gente tinha na consultoria e pelo fato de eu já ter passado por várias empresas, a gente pega aquelas metodologias e leva para os clientes e melhora os processos do cliente. Uma coisa é a gente ajudar a fazer melhoria do cliente, outra coisa é a gente abrir aquele negócio do cliente igualzinho a ele e fazer ele ficar grande. E eu antigamente só prestava consultoria para grandes empresas. Aí, em 2011, eu resolvi pedir demissão da Porsche Consulting e abrir meu próprio negócio, ou seja, eu quis, né, ser empresário de mim mesmo e abrir o IOPEX sozinho. E quando a gente abre uma empresa, a gente não tem ideia nenhuma do que é o empreendedorismo. Eu sabia ser consultor, sabia vender serviço de consultoria, eu sabia desempenhar o serviço de consultoria, que é o que acontece com todo mundo, né? O médico, ele se forma médico, faz lá uma residência e acaba abrindo um consultório. Até aí tudo bem, né? Porque ele acaba contratando uma secretária, ele sabe mais ou menos o que ele precisa, ele já viu outros médicos trabalharem. Se ele tiver médico na família, pai, mãe, tio, alguma coisa assim, fica mais fácil porque ele vai ter um período de experiência, que ele vai trocar muita informação com esse parente, esse pai, essa mãe, essa tia, então ele vai aprender um pouquinho. Até aí tudo bem.
Mas quem não tem essa base do empreendedorismo de algum lugar vai ficar com dúvida e não vai se formar, né? Estou exagerando um pouquinho a expressão, mas não existe uma formação para empresário. E o que a gente precisa como empresário é conhecimento, é quase que uma formação, e ela não existe no mercado. Por mais que a gente tenha aí alguns, como é que eu vou dizer, MBAs e tal, o MBA para mim não serviu. Eu tenho 2, mas para mim não serviu de muita coisa. Porque o MBA, você vai para uma sala, escuta, até faz algum estudo de caso, discute alguma coisa, tem professores excelentes, não estou denegrindo a imagem de nenhum MBA, quem sou eu para fazer isso, mas você não tem o lado prático, você não adquiriu aquele conhecimento no sentido de implementar rapidamente no seu negócio, principalmente no seu negócio, na prática, errando, fazendo e tal. São poucos os cursos que têm esse nível de especialização que ajuda a gente a fazer aquilo. E a mentoria consultiva é isso. O lado da consultoria eu já expliquei, que traz, né, metodologias e ferramentas para o empresário. E o lado do Business Mentoring, que foi uma formação que eu fiz rapidamente lá na Alemanha, é uma formação que eu utilizo e que eu quis fazer para trazer outras técnicas que têm foco no empresário. Porque eu, pelo menos, quando eu abri a consultoria, eu não tinha uma experiência como líder, eu não tinha uma experiência como gestor, eu não sabia gerir pessoas no sentido de tirar delas, conversar com elas, fazer reunião, porque uma coisa é pegar um quadro, uma sistemática de gestão, implementar e colocar para rodar. E isso um consultor faz muito bem, ele resolve um certo problema, ele te ajuda com alguma coisa, mas existe o lado que é seu empresário, que você vai ser ao mesmo tempo um gestor e um líder e vai precisar de outros conhecimentos que você não adquire apenas com um template, uma planilha, uma tabela, um documento, uma coisa assim, né? A aplicabilidade do lado do mentoring é ensinar o empresário, ou pelo menos apoiar o empresário a desenvolver habilidades, não são mais conhecimentos, alguns sim, mas menos, habilidades e principalmente atitudes para que ele, naquele processo, fazendo aquela coisa, tenha o procedimento, não o procedimento papel, mas a maneira correta de conduzir as coisas para si mesmo, em momentos de dificuldade, para que ele saiba colocar as pessoas certas no lugar certo, para que ele saiba girar os pratinhos e como girar os pratinhos para cada processo da empresa, porque uma das coisas que a gente mais peca quando a gente é um pequeno empresário, um micro principalmente, né, que a gente não tem grana para bancar as coisas, bancar pessoas e fazer as coisas acontecerem, e pelo fato de não ter grana a gente não tem a condição de colocar pessoas, e aí a gente é o empresário e a gente acaba fazendo tudo. Uma coisa que acaba acontecendo é da gente não ter condição de entender dos principais processos que o nosso negócio precisa. E aí eu não entendo do marketing, e não é só a parte técnica, porque se eu tiver um pouquinho de grana, eu pago alguém, pago um freelancer lá para fazer as minhas postagens, e aí o empresário acredita que fazer marketing é fazer postagem, escrever, né, um blog. Não, fazer marketing é muito mais do que isso, né? O marketing ele tem outras coisas que a gente precisa fazer, e o mentoring ajuda muito a detectar habilidades e atitudes para que essa pessoa consiga fazer a parte técnica do marketing. Porque uma coisa é aprender, por exemplo, uma fórmula de lançamento, como lançar um produto online e tal. Isso é técnico, dá trabalho, mas é aprendível. Agora, aquela habilidade, aquela atitude que eu preciso ter como empresário para fazer aquilo acontecer, isso não é técnico. Isso precisa de exercício, precisa de troca de experiência, precisa pegar na mão desse empresário e ajudar ele a fazer. Eu levei anos, né? Não estou dizendo que eu sou perfeito, quem sou eu? Já atingi um nível com a minha empresa razoavelmente, como eu disse, já tive 36 colaboradores espalhados por projetos bons e empresas grandes. Isso me ajudou a errar bastante, mas isso me ajudou também a pegar a experiência de que eu preciso aprender mais para poder ensinar. Por isso que eu adotei esse método da mentoria consultiva agora. E o mentoring traz exatamente o complemento da consultoria. Essas habilidades e atitudes, essa troca de experiência, essa vivência que eu principalmente não tive lá atrás. Eu tive poucos mentores, poucas pessoas que estiveram comigo, tiveram tempo para me dar a mão, para me ensinar algumas coisas. Uma delas foi meu sócio, meu ex-sócio, o
Ronaldo Nuzzi, que é bem mais velho, um cara experiente e tal. Fiquei com ele como sócio há algum tempo no Apex. Outras pessoas passaram pela minha vida, a gente sempre vai aprendendo, mas foi errando que eu aprendi muito. E também, desde um momento que eu comecei a atuar em médias para pequenas empresas, foi participando, forçando inclusive a barra, né? Eu procurava sempre novos clientes e novos mercados, porque eu queria ter no meu portfólio médico. Hoje eu tenho dentista, eu queria ter no meu portfólio, sei lá, empresas de material de construção, construtoras, lojas de roupa, lojas de bijuteria, lojas de varejo, padaria. Eu queria experimentar coisas diferentes em empresas diferentes. E aí foi que eu cheguei no ciclo da excelência, que tem uns 4 temas que depois eu trago aí mais para vocês, que são estratégia, planejamento, gestão e controle. Esses 4 temas toda empresa precisa implementar, independente do tamanho, independente do mercado, porque são temas que a gente precisa trabalhar e que o empresário vai precisar desde o início, mesmo que ele tiver já um certo número de anos de experiência, ele vai precisar para conduzir o negócio dele da maneira correta. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque quando a gente pensa na pandemia, logicamente a gente está vivendo isso agora, né? Mas pode ser qualquer outro momento de dificuldade. Você com certeza, eu já passei, você com certeza já passou por outros momentos de dificuldades. Que momentos são esses? Momentos que, por exemplo, entra um concorrente no mercado avassaladoramente e come a sua fatia do mercado de alguma forma que te dá um susto. Momentos que, quando você é muito pequeno, eu também já passei por isso que eu vou falar agora, que algum consultor sai ou algum colaborador te deixa na mão, não porque ele faça de má fé, mas porque o ciclo dele acaba na empresa, e aí ele saindo, ele leva consigo um know-how, e até você conseguir repor, você já perdeu o mercado, perdeu o cliente, e aí você tem que se virar para fazer as coisas acontecerem novamente. Então, uma série de coisas pode acontecer. Agora a gente está vivendo algo que inclusive inclui uma doença nisso tudo e que afeta o nosso negócio. Mas aí eu te pergunto, como é que você está preparado, não para uma pandemia, né? Porque a gente já está nesse ciclo aí, a gente está vivendo isso e não tem como se preparar 100%, mas o nosso famoso plano B que a gente nunca tem, né? O brasileiro, geralmente, são poucas as empresas e os empresários que têm essa visão de ter um capital de giro razoável para aguentar as ondas um certo tempo. São poucos empresários que têm uma noção do negócio como um todo para poder olhar cada uma dos processos do negócio e ver onde é que exatamente estão os buracos para ele poder tapar aqueles buracos num momento de baixa. São poucos os empresários que têm aquele know-how específico em alguns processos. E aí, quando acontece um período de baixa, ele não tem condição de pagar, por exemplo, um prestador de serviço para ele mesmo fazer, mesmo que ele tenha que trabalhar um pouco mais, e aí ele não tem dinheiro para fazer isso porque também não tem conhecimento, aquele processo fica isolado. E o que mais acontece com isso, quais os processos que mais acabam saindo prejudicados são marketing, porque a maioria dos empresários não tem conhecimento de como fazer marketing, e de novo, postagem, blog, escrever um post, fazer uma foto, um stories, isso não é marketing, isso é uma pequena pedrinha do marketing. Outra hora eu venho falar o que eu entendo como marketing, o que eu estou fazendo e como é que eu estou conseguindo os meus clientes, né? Como eu disse, a minha agenda, graças a Deus, está cheia, o número de opções, né, o leque dos meus clientes aumentou, eu tenho conseguido colocar o dedo em alguns mercados para aprender também com outros mercados. Isso tem facilitado, inclusive na hora de certas negociações, eu mostrar cases de sucesso para esses outros empresários e aí conseguir levar para eles entregar para eles, né, realmente o que eles precisam, e levar essa mensagem para você, né? A gente precisa adquirir conhecimento, porque no início talvez a gente vá fazer muita coisa sozinho, mas por menor que a gente seja, a gente acaba tendo a possibilidade de conduzir o nosso negócio, mesmo trabalhando mais, né? E no meu caso eu sou sozinho, sou eu que faço a maioria das coisas, eu pago um terceiro de vez em quando eu tenho uma campanha de lançamento de curso apenas. Meus vídeos sou eu que edito, minhas thumbnails sou eu que faço, meus posts sou tudo eu que faço. Se tá bonito ou se tá feio, tudo que você vê aí nas mídias sociais é o Gevandro que faz. Poucas as vezes que eu contrato, quando eu tenho um volume maior, que aí eu tenho que lançar um curso, alguma coisa assim, aí eu pago o Rodolfo vem, me ajuda a fazer os anúncios, elabora para mim uma landing page, porque aí são conhecimentos
de programação, de algumas coisas específicas que, não que eu não tenha, né? Até conheço um pouquinho, mas não faço questão de fazer, e ele tem um know-how, faz mais rápido, eu pago e as coisas acontecem. E não que eu queira fazer tudo sozinho, né? Mas o meu volume de informação que eu preciso entregar tem sido assertivo, né? E a pandemia, ela tem feito com que eu enxergue 3 coisas. Primeiro, eu preciso estar preparado para momentos de baixa de cliente. E aí, como eu falei no vídeo passado, se o meu negócio não for um negócio que estiver indo na direção de ser rentável, de ser duradouro, de ser escalável e de ser replicável, que são os 4 modelos que juntos fazem um bom modelo de negócio, né, ou um modelo de negócio ser de excelência, no meu entender, eu não tenho a condição de fazer as coisas acontecerem, e não tendo a condição de fazer as coisas acontecerem, eu, quando passo por momentos de dificuldade, vou ter dificuldade maior do que a média do mercado, do que a concorrência. Esse é o primeiro ponto. Tenha um plano B para que você consiga continuar vendendo, principalmente, fazendo marketing, que são 2 irmãos gêmeos aí, para que esse plano B, naquele momento de baixa, ou naquele momento onde uma concorrência ou algo difícil que está acontecendo no mercado possa te pegar de surpresa, para que você tenha aí saída. Segundo, tenha conhecimento suficiente para que você consiga, nesse momento de baixa, ao chegar a esse momento, ou acontecer alguma coisa, como por exemplo uma pandemia, alguma coisa nesse sentido, para que você não seja pego de surpresa e as coisas não fiquem, não te peguem de surpresa no sentido de te deixar descalçado. Um pratinho, que é um processo, por exemplo, quebre e você não tenha condição de executar aquilo no seu negócio, porque aí você vai ficar, né, com o piano torto aí, faltando uma das pernas, e isso é ruim. E terceiro, esse período de pandemia serve para a gente entender realmente que uma coisa é muito importante: networking. Parece que não, mas quanto menor a empresa, mais a gente precisa de conhecimento, no sentido de conhecer pessoas boas, né? De conhecer entradas de pessoas que nos levem para vender os nossos produtos. Quanto menor a gente mais a gente acaba dependendo da nossa região, mais a gente acaba dependendo daquilo que, se a gente for do varejo, então mais ainda, né? A gente precisa ser conhecido na nossa cidade, na nossa região, fazer parte de grupos de negócio. Se você tem um negócio 100% online, aí a sua característica é um pouco diferente, mas como pessoa, mesmo assim, é bom que você se insira em algo legal, para que as pessoas possam te ajudar a se colocar, né, em um outro patamar, tanto para você aprender, quanto para você trocar experiência. Mas se você precisar de apoio nesse momento, é através desses grupos, dessas pessoas, né, desses conhecidos, amigos, colegas e empresários, que você vai trocar experiência e, quem sabe, trocar negócios, né? Em momentos de baixa, um acaba ajudando o outro, e é assim que a gente tem que proceder, na minha opinião, para que a coisa aconteça da melhor maneira e a gente não seja tão prejudicado. Escreve aí para mim como é que foi, ou como é que está sendo esse período de pandemia para você, o quão alto tem sido, ou baixo, né, esse impacto da pandemia no seu negócio. Nós estamos passando aqui em Taubaté por uma fase vermelha de novo, tem muita coisa fechada nesse momento, embora muito carro na rua e tal. No prédio, por exemplo, eu não estou podendo atender cliente, né? O meu serviço não é um serviço essencial, então estou indo lá, estou indo no meu estúdio, eu posso entrar no prédio, mas não posso atender cliente, pelo menos até o final da semana que vem. Depois a gente vai ver como é que fica a aplicabilidade disso para as semanas seguintes. Então está tendo impacto aí, estou tendo que atender, por exemplo, os meus clientes de forma online. E essas adaptações são necessárias, a gente tem que fazê-las e estar preparado para elas. Pessoal, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, de mais essa analogia. É com muito carinho, né, e investimento de tempo que eu tenho feito esses vídeos para trazer esse bate-papo aqui com vocês, porque eu acho que é válido, eu acho que a gente aprende muito um com o outro, acho que a gente troca muita experiência. Eu já reencontrei várias pessoas que estão entrando em contato comigo através dos meus vídeos. Eu posto também a thumbnailzinha quadradinha no Instagram para poder fazer a divulgação, enfim, e aí acaba atraindo
as pessoas, tanto pela bike em si, né, porque na verdade é uma maneira descontraída de falar de um assunto que é um pouco mais sério, para dar uma leveza aí para os assuntos de empreendedorismo. Mas espero que vocês tenham gostando. Escreva aí se você está gostando, dê o seu comentário, faça uma sugestão de tema, quem sabe, fazendo uma sugestão de tema eu leio o seu nome aqui, falo aí da sugestão. Se você tiver alguma dúvida sobre empreendedorismo, algo que eu possa ajudar, né, com o pouco conhecimento que eu tenho aí da mentoria consultiva, ajudando alguns empresários, quem sabe eu possa, com a sua pergunta, respondendo a sua pergunta, trazer um tema legal que possa sanar a sua dúvida e ajudar você, e quem sabe ajudando você a ajudar outras pessoas. Por isso que o canal do YouTube está aqui, as redes sociais estão aí para a gente se ajudar, principalmente em momentos como esse. Fico por aqui, pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.